Fala, Ô, Luiz. professor Márcio, como é que você está? Eu tô bem, e você? Como é que vamos? Tudo jóia? Essas iluminações dos lives são muito engraçadas, né? A gente fica com cores diferentes. Pois é, eu tô mais amarelado, não tô? Tá mais amarelado. Pode mudar o tom aí, tá tudo certo. É bronzeado, não é amarelado, é É bronzeado. verdade, é bronzeado. A gente vai falar de um tema tão delicado que é bom estar bronzeado, né, Márcio? Vamos falar de. Bom, você vai fixar ali o tema para todo mundo que está entrando já Eu saber? já, eu já fixei. O nosso está com a corda no pescoço. Vê se você consegue enxergar lá. Ah, já vi. Lá em cima tá. Está com a corda no pescoço. O que fazer, né? Nesse momento aí, mais delicado ainda, eu diria, mais delicado do que no começo da pandemia, né? Porque Exato. Porque no começo era só o desespero, né? Putz, o que que vai ser? Até onde vai? Tem reserva ou não tem? E depois de um ano de pandemia, além da reserva já ter acabado, não mudou nada no cenário, a não ser, né, se esticou ainda mais. E, e é isso, e as incertezas, e vai abrir de novo agora lojas e restaurantes, mas não se sabe até quando vai ficar aberto, né? Então acho que as questões aí de estresse, porque tá todo mundo mais nervoso, todo mundo mais triste, mais chateado, mais endividado em tudo, né? Então acho que Exato. agora é a questão do que fazer, né? Como se comportar como empresário, né? Se É. Não, continua. Diga, e é um diga. tema, né, Márcio? É um tema delicado, mas importante ao mesmo tempo, né? A gente fala de como sair da crise, pós-pandemia, etc. Como você falou, veio essa segunda onda, muitos poucos empresários estavam preparados. A gente vê os dados, são assustadores, né? 700 mil micro e pequenas empresas fechando no último ano, então isso realmente é um tema que a gente tentou, que a gente combinou de levantar para esse bate-papo nosso, porque eu acho que legal a gente falar do pós-pandemia, mas o que fazer agora enquanto a gente não sai, né? Vamos ter de uma forma bastante prática, né? E o que fazer, né? A água bateu naquele lugar, estou com a corda no pescoço, o que fazer? Então, assim, nesse bate-papo, a primeira pergunta que eu queria jogar no ar para a gente refletir é assim, Márcio, na tua visão, tem uma luz no fim do túnel? Qual é a tua visão disso? Tem luz no fim do túnel ou tá difícil? E a luz é o quê, né? A luz é o céu ensolarado ou a luz no final do túnel é o trem vindo, né? De vez. Pois é. Para passar por cima. Bom, vou responder isso e queria colocar, primeiro dar boa noite para todo mundo que foi entrando, e Bacana. a gente depois vai se apresentar rapidinho, né? Que acho que é legal também Uhum. saber quem é quem. Claro. E esse vídeo vai ficar gravado depois aí vai para o YouTube, vai ficar gravado na E2 Mentoria. Quer se apresentar primeiro, Luiz? Antes de eu responder, se apresenta aqui quem é E2, quem é o Tá Luiz. bom. Claro, bacana. Então vamos lá, boa noite para todo mundo também. As pessoas estão entrando agora. Eu sei que as quintas-feiras, esse horário, tem um monte de live acontecendo, então vamos ser bem contundentes nos pontos que a gente for falar. Eu sou Luiz Felipe, eu sou a D2, um portal de mentorias online. A gente acabou de inaugurar, somos uma startup que visa ajudar o micro e o pequeno empreendedor via mentoria. E esse bate-papo aqui é para a gente levantar temas relevantes para ajudar no empreendedorismo. E eu não é nem convidado, né, Márcio? Você é convidado, parceiro, mentor também do grupo que é você. Eu queria que você se apresentasse também rapidamente. Maravilha. Eu sou o Márcio Schevelberg. Boa noite para todos de novo. Boa noite, Luiz. Sou o Márcio Schevelberg. Sou sócio da Blue Numbers Consultoria, que está aí no mercado há 18 anos. A gente faz consultoria para pequenas e médias empresas em 3 áreas de atuação: financeira, comercial e marketing, e a terceira em processos e recursos humanos. E a gente está aí nessa missão de ajudar os pequenos e médios empresários. Nesses 18 anos, a gente já fez 1.100 projetos de consultoria. E é um prazer estar aí como mentor também da E2. Eu queria que a turma que estivesse aqui também ficasse super à vontade, porque apesar de só estar eu e o Luiz aparecendo aqui falando, mas que se vocês tiverem dúvidas, irem colocando nos comentários, que a gente vai olhando o tempo todo e Exato. respondendo, vai ser um prazer. Um monte de gente que foi entrando aqui conheço bem. Então, o Rodrigo está aí, a Monique,
Rafael, a o PX Business, que é Sérgio, de finanças pessoais, tá uma turminha legal aí. o Gil. Então tem bastante gente que eu conheço aqui. O Marcelo, o Matheus, o Jaque, a Maria. Bom, enfim, todo mundo aqui fiquem super à vontade. Olha, essa questão, Luiz, e mande o aviãozinho, tem um aviãozinho do lado dos comentários, mande para quem vocês acham que pode ser interessante também escutar e Boa, participar. Senão boa. depois Vamos eles vão repetir. escutar gravado, mas eles não vão ter a chance de perguntar nada. Vamos repetir a pergunta só para quem não tiver escutado, né? Assim, a pergunta que eu fiz para você é: você enxerga, tem luz no final do túnel com essa situação que a gente está passando? Você sabe, Luiz, que a gente lá na Blue Numbers, na consultoria, a gente tem vários. Pedro está ansiosíssimo para participar. Pedro, pode escrever as tuas perguntas aqui que a gente vai Não lendo e precisa vai esperar, respondendo. não, Pedro. Não precisa esperar, não vai ter nem intervalo e nem. Mas vai mandando. Olha, a gente tem visto uma coisa na consultoria, Luiz, que choca o tempo todo. Assim, é o pequeno empresário que ele nem sabe de verdade aonde olhar, para o que olhar, para que números olhar, que ele precisa produzir de relatório, de indicadores. E a todo momento a gente recebe isso, e não foi diferente esse ano inteiro de pandemia. A quantidade de empresários que veio pedir consultoria foi igual de anos anteriores. E esse ano está sendo ainda maior. E aí, na verdade, os empresários têm umas dúvidas até básicas de olhar e falar o seguinte: cara, eu não sei se meu preço está certo. Cara, eu não sei se. Então, assim, eu diria que assim, luz no final do túnel, sim, tem vários negócios que estão sofrendo, vários negócios fechados. Mas eu não conheço nenhum cliente nosso que ficou 100% sem receita. Nem hotel, que ficou fechado há muito tempo, ficou sem receita, porque a gente achou alternativas. Cara, vai produzir a comida que as pessoas estão acostumadas a comer no seu hotel, produz isso e vem vender. As pessoas estão em casa, estão precisando comprar comida, congelados, então podem comprar comida do hotel. Até isso, né? A gente atende clínicas de massagem, de depilação, e até isso elas venderam pacotes para quando abrir, porque assim, está fechado agora, ok, daqui a 30 dias abre, 35 dias abre, por exemplo, quando fechou, né? Então vende pacote para daqui a 30 dias, 35, com desconto. Cara, se meu cabeleireiro, aliás, cortei hoje, devo estar bem bonito hoje. Tô Tá bonito? lindo, cara. Tá muito Obrigado. bonito. Então, o meu cabeleireiro, se ele tivesse nesse desespero e falasse o seguinte: Márcio, olha, me compra aqui 3 cortes. Quando a gente abrir, e a gente vai abrir, você já tem 3 cortes pagos. Eu te dou 15% de desconto aí no pacote. Eu vou, lógico, eu vou consumir isso de qualquer jeito. Então, eu diria que ninguém precisa ou precisou ficar sem receita nenhuma. Absolutamente Entendi. ninguém. Agora, tem luz no final do túnel, então a primeira lição de casa, como eu comentei, é esses empresários, pequenos e médios empresários e empresárias, conhecerem o que estão fazendo, conhecerem o seu negócio. Aquilo que você faz gera resultado, gera lucro. Gerava lucro, gera agora, porque além de tudo que está acontecendo, tem inflação, os preços, os custos todos estão subindo, custo de matéria-prima. Então, assim, gerava resultado antes? Putz, não sei. Tá bom, calcula agora, gera com esse custo agora, porque de repente você está no lugar errado, você está fazendo coisa errada, você está vendendo pelo preço errado, você está tendo um desperdício que você nunca calculou. Assim, a crise, ela chacoalha a gente, para a gente começar a buscar essas respostas. E aí, assim, a luz no fim do túnel, às vezes está dentro de casa, não precisa nem esperar o que vai acontecer lá fora, quando chegar Tentar a vacina. antecipar ou pensar fora da caixa. Eu sei que é meio clichê, né? Mas aí até aproveitando, já jogando talvez um ponto importante, que eu acho que é a dúvida de muito micro e pequeno, e quem já passou por dificuldade sabe disso, né? Será dentro desse caminho, que tem uma luz, como você falou, mas o caixa está apertado, corda no pescoço, estamos no vermelho. É a hora de pegar dinheiro no banco? Eu sei que depende de N coisas. Eu acho que eu queria que você fizesse uma consideração. É a hora de pegar, Márcio? Os juros estão subindo aos pouquinhos, mas ainda está baixo, o futuro ainda está incerto. É a hora de pegar ou é a hora de esperar? Qual que é a tua visão? Olha, a minha visão é o seguinte: o dinheiro que você vai pegar no banco, Alessandra, boa noite, e Pedro também, sejam bem-vindos.
Fiquem super à vontade aí para fazer perguntas também. O dinheiro, vou responder, o dinheiro que você tem aí para pegar é fato. O dinheiro talvez nunca esteve tão barato, mas também é fato que não é fácil pegar dinheiro. Quer dizer, não é porque tem dinheiro sendo oferecido que eu vou lá e pego. Primeiro que eu preciso deixar garantias. Segundo que não tem dinheiro para todo mundo. Óbvio que o banco não vai emprestar para qualquer um, né? Qualquer pé de chinelo. Não vai. Terceiro lugar é pegar dinheiro para quê? Né? Então assim, Márcio, o banco está me oferecendo 100 mil reais. Ok, você precisa de 100 mil reais? 100 mil reais vai salvar o seu negócio? Porque não é dado esse dinheiro, Luiz, ele é emprestado. Mesmo que o juro seja baixo, ele não é dado. Então, se você vai pegar um dinheiro, você vai ter que devolver algum dia. Agora, quando voltar a uma situação, por exemplo, que a gente possa chamar de normal, o que era antes da pandemia, você já gerava resultado? Você já gerava esse resultado? Você vai conseguir gerar, além daquele resultado, o a mais para poder devolver esse empréstimo também? Então, assim, essas são as considerações que precisam ser feitas, porque ir pegar dinheiro vai depois ter que pagar esse dinheiro, né? Eu agora estou isento, por exemplo, de pagar imposto, está adiado. Legal. Quando tiver que pagar, você vai conseguir pagar? Então, assim, o negócio precisa estar de pé, né? Tanto faz para o quê? E o empréstimo não é diferente. Então, pegar o dinheiro agora, legal. Vai te garantir mais quanto? 2, 3 meses de caixa? 2, 3 meses de sobrevivência? Depois disso, o dinheiro vai acabar de novo. Você vai conseguir pagar, inclusive, esse empréstimo novo que você pegou? Então, primeiro desenhar um fluxo de caixa futuro. Né? Como é que vai ser a sua situação para os próximos 6 meses? Pensando que vai ficar nesse chove e não molha até agosto, setembro, outubro. Então, você vai conseguir ter resultado e quanto? Vai sobrar dinheiro no caixa e quanto? Ou vai faltar e quanto? Porque daí o quanto vai faltar é o que você precisaria buscar. Olha, os próximos 6 meses, que eu acho que vai ficar nesse chove e não molha, vai faltar aí para mim 120 mil. Então é isso que você tem que buscar. Nem é 50, porque 50 você morre no meio do caminho, e não é 200, porque 200 é muito mais do que você precisaria e não vai conseguir devolver. Então, de qualquer maneira, é desenhar, é fazer um desenho do seu fluxo de caixa futuro, próximos 6 meses, para ver qual que é efetivamente a tua necessidade de aporte de dinheiro, de capital de giro mesmo, né? De entrada de dinheiro no teu caixa. Justo. E buscar isso, quer dizer, e mais uma resposta que eu daria, né? Que eu costumo falar. Legal, você vai pegar dinheiro. Você ainda acredita no seu negócio? Porque se você já não acredita mais e já estava pensando em fechar as portas, mas agora acabou de pintar um capital de giro aí meio que fácil para você pegar, assim, você vai se endividar mais ainda. Isso aí vai ficar mais ainda na sua conta, né? Justo. Se for ficar, esquece. Não vai atrás de mais dinheiro, né? Fecha agora. Se segura do jeito que você está, espera um outro momento e volta a empreender quando der de novo. Ou, não, eu acredito. Então, se acredita, vai lá, pega empréstimo, injeta dinheiro, sobreviva até lá e depois, na hora que voltar, você tá vivendo. Né? Justo. O Matheus até fez uma pergunta agora, você não pode agir com impulsividade. É real, acho que não só a questão de impulsividade, pegando o gancho que o Matheus comentou, mas a gente sabe que as pessoas ficam abaladas psicologicamente. Bate um desespero, né, Márcio? Assim, no português, claro, as pessoas estão tomando as decisões, a gente vai falar de ferramentas, né? Quais são as coisas as ferramentas, as sugestões que você dá para você ter o negócio na mão num momento como esse, mas o lado emocional, ele está à flor da pele, está todo mundo bastante gente desesperada, muito preocupada, acho que além da impulsividade, que o Matheus muito bem colocou, mas essa questão de a gente tentar estar centrado, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas as pessoas estão meio que batendo o desespero, começou uma linha, a pessoa pega como se fosse uma gordura extra, vai que, sabe? De quanto tempo vai demorar essa crise? A gente comentou sobre fazer um fluxo de caixa para 6 meses. Ou para 3 meses, né, o período que for. É difícil a gente prever isso. Né? Então, indo nessa linha de pegar um crédito, a gente até falou um pouquinho outro dia também, é a hora preventivamente ou por necessidade, acho que até mais por necessidade do que preventivamente, de negociar fornecedor, banco, tributos. Como é que você enxerga jogar nessa retaguarda de uma visão estratégica mesmo, para o micro e pequeno negócio? Como é hora de fazer isso, na tua opinião? E como fazer isso? Qual é o grau de prioridade que você daria e para quais fornecedores?
Maravilha. O Matheus é parceiro aí, tem seguido, tem me mandado umas provocações. E o Matheus, ele quer que eu comece a falar como é que o Brasil precisa melhorar, né? Eu tenho pensado, Matheus, eu vou começar a postar uns vídeos, porque o Matheus quer não só melhorar as empresas, mas o Brasil. Como é que o Brasil vai sair desse atoleiro? De qualquer maneira, não é simples não, mas tem bastante coisa que dá para fazer desde já, né? De qualquer maneira, assim, se é hora de negociar, eu acho que vai muito na linha do que o Matheus colocou da impulsividade, né, de sair pegando dinheiro, e, e ao mesmo tempo vai muito de encontro com o que eu dei de resposta passada, que é o seguinte, negociar o quê? Né? A hora que você vai negociar, a sua cara está em jogo, né? O seu negócio está em jogo, mas a tua cara está em jogo, a tua credibilidade. Não adianta você sair negociando e você dizer o seguinte, olha, cara, isso aqui que eu te devia hoje, à vista, me parcela em 3 vezes. Não adianta se a gente não desenhar o fluxo de caixa, porque se eu pegar e olhar o meu fluxo de caixa e não tiver condição de pagar em 3 vezes, o que adiantou eu negociar em 3 vezes? Sim. Devia ter negociado em 24 vezes, né? Então, assim, se a gente não fizer esse desenho futuro de fluxo de caixa, tudo que vai entrar e tudo que vai sair, é fato que tudo que a gente for, inclusive negociar, inclusive pegar de dinheiro no banco, inclusive de pegar dinheiro de familiar, é tudo um risco enorme, né? Sim, É tudo um sim. perigo, porque eu vou estar pegando um dinheiro que eu nem sei se eu vou ter condição de pagar depois. Então, ou se eu vou negociar, eu não sei nem se eu vou conseguir cumprir, porque uma vez que eu pegar e fizer uma negociação e não cumprir de cara, ou dali a 1, 2 meses, acabou o meu crédito. Se já não tinha, agora então me afundei de vez. É interessante, acho que e tudo isso que você está falando acaba que culmina, né, para as pessoas terem os indicadores, né, para tudo isso que você está levantando, que a gente está comentando aqui, as pessoas têm que ter os indicadores do negócio, de quão saudável ou quão doente está o negócio, né? Então, para negociar, para levantar capital, na tua opinião, mais uma vez, olhando para o micro e para o pequeno negócio, quais são os indicadores que você acha, tirando o fluxo de caixa que você falou, quais são os indicadores que você enxerga que o micro e pequeno deve ter na mão para poder olhar, para poder consultar antes de tomar essa decisão? Quais são esses indicadores, Márcio, que te vem à cabeça, assim, os principais, talvez? Você sabe que o pequeno empresário, ele só olha para fluxo de caixa, basicamente, né? Administra a empresa olhando para o caixa. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Né? Tem dinheiro, paga, não tem dinheiro, avisa no dia que eu não vou pagar e vejo como é que eu É faço para verdade. empurrar. E o caixa é um indicador. E o fluxo de caixa, ele é a consequência de um monte de coisa, certa ou errada, que a gente está fazendo. Hoje eu até falei para uma prospect que ligou perguntando de consultoria, eu falei, olha, Márcio, eu não estou vendo dinheiro no caixa. Eu falei, tá, mas o caixa é consequência do que você está fazendo, né? E o pequeno empresário insiste em só olhar o caixa como se isso fosse o resultado. Na verdade, eu falo que a gente precisa ter 4, 5 folhas A4 na frente para tomar as melhores decisões. E isso é suficiente. Não precisa ter nada de grandes coisas, de gráficos, eu vou encadernar os meus relatórios. Não, são 5 folhas A4. Uma delas é o fluxo de caixa, uma delas é o caixa. Mas a gente pode olhar também para o DRE, demonstração de resultados, que é por competência. Não é por caixa. Não é o que eu paguei e o que eu recebi, mas é o que eu estou faturando, quanto me custa aquilo e quanto de resultado, lucro ou prejuízo me sobra. Ele é diferente do fluxo de caixa. O famoso gerencial, né? E eu preciso ter. E dentro desse DRE vão ser vários indicadores. Por exemplo, se eu pegar quanto me custa o meu produto ou o meu serviço sobre o meu faturamento, ou quanto me custa a minha folha de pagamento sobre o faturamento, ou quanto me custa o meu aluguel sobre o faturamento. Então, assim, a gente já vai tirando vários indicadores que ali já vão mostrar para você. Outro dia eu levantei com um cliente que ele nunca tinha feito custos. E a hora que eu levantei, os custos dele estavam de serviço, hein? Alguém de serviço. Então ele trabalha com gente, não é nem produto. A hora que eu olhei, ele tinha o seguinte, 70% do faturamento é gasto com a equipe. 70%. Então ele fatura 100 mil, para ter um número redondo, 70 mil era o custo de gente.
Aí eu falei, cara, só que assim, para o teu negócio, 100 mil, 70 é gente, mais 15 ou 16 é imposto. Já estamos falando de 86. Nós já estamos falando aí de mais custo de aluguel, água, luz, telefone, internet, já bateu 100. Você tem mais financiamento de banco, já está em 110. Cara, o que você não está pagando? É imposto, não é? Ele falou, então, não estou conseguindo pagar imposto, estou barrigando. Então, mas não dá. Se você tivesse já levantado e visto que 70% é equipe, não sobra para o resto, né? Então, assim, das duas, uma, ou a tua equipe é improdutiva, ou a equipe é improdutiva, devia produzir, com esta equipe, produzir muito mais receita, ou o teu preço de venda está errado. Então, assim, alguma coisa não está bem, não está certo. Mas seria um indicador que já teria tomado providência, mesmo em serviço. E isso é bastante comum, mas bastante comum. O cara está fazendo, está produzindo, está vivendo na operação e não sabe nem o que ele precisa olhar. Mas assim, está entrando dinheiro, está saindo dinheiro, está entrando dinheiro, está saindo dinheiro. Então, assim, por caixa não dá para perceber isso. Por DRE daria. Outra coisa, eu peguei uma cliente que tinha loja de roupa, e é produto, loja de roupa. Márcio, a gente não ganha dinheiro. Olhando para o fluxo de caixa, os últimos 6 meses, entrou, saiu. Cara, não sobrou nada, a gente não retira nada. Então a minha empresa não dá lucro. Olhando para o caixa, de fato não dá. Mas e esse estoque? Ué, esse estoque cresceu, não cresceu? Quanto que você tem no estoque? Ela tinha 120 mil reais de produto pago já no estoque. Então o dinheiro não está na conta. Olhando só o caixa, deixou de ver o todo aí, né? E estoque para quem tem produto é fundamental. Então, e aí, assim, olhar para a conta não deu sobra, mas ela tem 120 mil de mercadoria que ela comprou e já está no estoque. Ela tem mais 30 mil reais que ela já vendeu, faturou, mas ainda não recebeu na conta, foi na maquininha de cartão. Então, assim, a hora que ela junta isso, deu 150 mil em 6 meses. Ué, já deu aí um dinheiro, né? 25 mil reais, 30 mil reais por mês, quase. Então, assim, deu resultado, só não está no caixa. Então, a gente tem aí várias formas de enxergar o negócio que não só olhar para o caixa. Só 5 folhas que eu falei. É olhar fluxo de caixa, é olhar DRE, demonstração de resultados, que é nele que vai olhar se deu resultado ou prejuízo. É fazer custos e precificação para ver se você está ganhando dinheiro com aquilo que você vende. É montar um planejamento orçamentário, o que eu vou ter de receita e gastos e resultado nos próximos 1 ano, 2 anos. E ter um balanço simples, gerencial, mas para saber se o dinheiro que não está no caixa pode estar no estoque, pode estar no a receber, como é que está teu endividamento, o balanço mostra tudo isso. Então, com essas 5 folhas, você administra muito bem a empresa. Mas o pequeno empresário médio nem sabe desses 5 e a maioria só olha para a caixa. Olha, mas Márcio, é por caixa que eu administro e pago as contas. É verdade, mas, de novo, o caixa é só consequência de coisas boas ou ruins. Luiz, a gente veio um cliente até da E2 Mentoria para a gente olhar e é fato que quando a gente olhou e conversou, o cara falou, Márcio, minhas horas aqui de trabalho, quase 10 horas por dia de trabalho, é para ficar operando uma máquina de Xerox. E que eu ganho... Quanto é o Xerox? 20 centavos. Mas quanto custa a folha, a tinta? Então o cara ganha centavos mínimos, centavos no Xerox. E o cara faz carimbo. Cada carimbo que ele vende por 50 reais, custou para ele 15. Cara, deixaria ali 35 reais cada carimbo. E ele falou, Márcio, eu deixei para trás uns 150 aí no meio, porque não deu tempo de eu fazer, porque eu fiquei xerocando as coisas. Falei, cara, assim, que mundo se vive. Então, assim... estilo Forrest Gump, né? Só ir sem parar para pensar, só olhando reto. Mas se o cara veio buscar ajuda, é porque ele está com a situação financeira, o caixa, apertadíssimo. Aí, a hora que você mostra para o cara que ele faturou 5 mil reais no mês, né, tirando o Xerox, e deixou de lado mais 7 mil de lucro, de margem já, no carimbo, aí você fala, assim, tem luz no final do túnel? Por isso que eu respondi, a luz está dentro de casa, né? Às vezes o cara está com a luz apagada dentro de casa, acende a luz, enxerga o que tem que enxergar, não é?
enxerga o que precisa enxergar, mas aí... vai que tá aí. Não é num empréstimo de banco, tá aí a solução. Esse exemplo que você deu é muito bom. Então, assim, dentro dessas ferramentas que você citou, que em todos os dedos de uma mão, né, das 4, 5 ferramentas, se tivesse que eleger uma, o cara está afogado, não tem tempo, que nem essa pessoa que você comentou, um prestador de serviço online, né, que virou cliente seu na mentoria. Se a gente tivesse que eleger um, além do fluxo de caixa, qual seria? Seria talvez o DRE, porque pegando esse teu último exemplo, pelo menos ele saberia as margens dos produtos. Até porque acho que isso já é um excelente começo, né? Para aqueles que de repente falam, putz, eu não consigo, é muita ferramenta, vocês vêm com balanço, com essas ideias mirabolantes, aqui não é uma SA, a empresa desse tamanhozinho sou eu e mais eu e Deus, eu e a mulher, tudo bem. Mas para não fazer o DRE, acho que se tiver que, dorme meia hora mais tarde, mas faz o DRE. Eu acho que esse é um indicador que, junto com o fluxo, com o fluxo de caixa, é a boia salva-vidas, né, Márcio? Para a gente não tomar medidas assim no escuro, não, né? Como você falou, com a luz apagada, né? Não, adorei a pergunta, é isso. Quer dizer, vou no simples, Márcio. Então, assim, eu só faço fluxo. Eu não vou fazer as 5 folhas que você mandou. 5, hein? Olha escolhi uma só. Você viu que eu sou econômico aqui. Eu falei só uma, além do fluxo. Mas se você quer escolher uma só, faz o DRE. Porque o DRE, na verdade, é onde ele vai analisar todos os custos, todas as despesas fixas da empresa e o resultado que gera. Daí do DRE, e a gente, em geral, quando entra para fazer uma consultoria numa empresa, a gente também monta o DRE rapidinho, porque do DRE vem vários indicadores, como a gente foi comentando, inclusive para olhar se eu estou precificando certo ou não. Exatamente. Esse é um outro ponto. Então, assim, para precificar, muita gente usa aquela porcaria que se chama de markup no mercado, que fala o seguinte, não, eu pego e multiplico por 3, eu multiplico por 2,70. Mas o que é isso? De onde tirou baseado em quê? Por que é 2, não 4 ou 5? Baseado em quê? E o baseado em quê é o DRE que responde. Porque esse baseado em quê precisa cobrir todos os custos, todas as despesas e te deixar o lucro que você espera. Então, para de fazer isso de markup e vai entender... Não, e vai entender quais são os custos para você precificar direito. Mas na precificação é conta matemática. Mas na precificação você precisa levar em consideração o custo, seja da mão de obra, se é serviço ou do produto, se é comércio ou indústria, a taxa de juros, a taxa de imposto, desculpa, que você paga, taxa de imposto, sim. A comissão que se paga, a despesa fixa com mão de obra e aluguel que se tem. Então, isso tudo vai para a precificação. Né? Eu queria responder uma pergunta do Pedro, que está participando. O Pedro acabou de perguntar. Obrigado, Pedro. Eu acho que ninguém está gostando da live, ninguém está nem mandando coraçãozinho. Às vezes eu assisto umas lives que não dá nem para ver a pessoa. Fica um monte de coraçãozinho. Mas tudo bem, a gente... Tudo bem. É o teu cabelo novo, Márcio. Acho que o teu cabelo, o teu corte novo talvez não tenha agradado tanto. Eu vou mudar a próxima vez. Mas vamos responder. Olha, o Pedro fez uma pergunta legal lá atrás, que ele fala o seguinte, olha, eu trabalho... agora eu gostei. Agora sim. Agora sim, Márcio. Obrigado. Adorei. O Pedro fez uma pergunta o seguinte, eu trabalho com venda de equipamentos, com grandes empresas, e os caras pedem aí 120 dias, né? Então, assim, o que fazer? Se a gente quer vender na condição do cara. Eu vou dizer uma coisa, Pedro. Eu não sei se alguém aqui... A Paloma, a parceira, entrou também. Paloma, seja bem-vinda. Eu não sei se alguém aqui tem experiência com grande empresa. Eu, essa semana, tive mais uma porcaria, para não falar um palavrão, uma porcaria de experiência com grande empresa. Eu não sei se sabe a história do Tostines? Eu não sei se a grande empresa é porque ela pisa mais ou se é porque ela pisa mais que ela é uma grande empresa. Né? Boa noite, Paloma. Então, assim, a grande empresa tem isso. O cara acha que porque ele é grande, ele pode massacrar os parceiros. Ele usa e abusa disso. Ele usa e abusa, né, Márcio? Os parceiros pequenos. Ele só não leva em consideração, né, que ele pisando no pequeno e matando o pequeno, ele vai ficar sem parceiro. Tudo bem, daí eu procuro outro. Dane-se. Eu já tive algumas experiências com grande empresa, mas grande empresa mesmo, apesar da gente atender pequena e média, mas... Olha o Pedro dando os exemplos aí, ó. Mondelez, Unilever. Os grandes são horrorosos. E aí, é isso, eu já dei curso para grande empresa, eu já dei curso para Danone, para Johnson, de finanças, ensinando o comercial dessas empresas.
que atendem padarias, mercados, farmácias. E eu falava para os caras, quando você vai vender para um novo cliente pequeno, que prazo que você dá para eles te pagarem? Ah, não, à vista. Eu falei, maravilha, então agora eu vou te ensinar aonde que você está acabando com o seu parceiro, novo parceiro, porque o cara à vista não tem dinheiro, ele é obrigado a comprar uma quantidade e se estocar, para daí depois de uns meses conseguir vender, para quando ele vender o cliente pagar no crédito, e você como super parceiro, parabéns, obrigou que o cara pagasse o teu boleto à vista. Então, você quebra o cara, ele quebra o cara, ainda mais no momento como agora, ele quebra o cara, o grande quebra o pequeno, a verdade é essa. Ele quebra o cara. Essa semana, eu vou contar uma experiência, essa semana eu tive uma experiência que eu fui com um cliente meu, num cliente dele, gigante, um cliente meu pequeno, eu fui com ele num cliente dele gigante, e chegou lá, o cara compra dele, ele não tem margem, ele tem 13% de margem, ele mal consegue pagar a parte fixa, as despesas fixas, lucro esquece, e ele compra o produto, né? O cliente dele compra o produto dele e multiplica por 6, mais do que isso, multiplica por mais do que 6 para vender, e o cara teve a audácia de dizer que ele é ineficiente. Ele é ineficiente. Né? Então, assim, é complicado. Assim, como assim ineficiente? Então, assim, é isso. Negociar com gente grande tem esse é o problema. E isso é uma coisa, e esse problema que o nosso amigo Pedro colocou, é um problema assim que dá um efeito danado no caixa da empresa. Porque você compra um produto, né, ou insumo, ou a mão de obra vendeu ainda, tá pagando. Nem vendeu ainda e já está pagando. Nem vendeu ainda e já tem que pagar o boleto. E quando você vai vender, o cara quer 120 dias. Ou quer comprar em 6 vezes no cartão. Então, esse é um problema enorme. Assim, a gente precisa de fato ver se a gente quer ter esse tipo de parceiro, se a gente está... enfim. Ou o fornecedor ajuda a dar prazo também, já que o nosso cliente vai exigir esse prazo. A gente precisa fazer de alguma maneira que case esses prazos. E diminua o máximo possível o nosso estoque, porque se a gente ficar demorando para vender, pior ainda. Aí, Márcio, até pegando assim, aí volta naquele tema que a gente estava falando antes, né? Se a pessoa, acho que até o Matheus que levantou agora um pouquinho nas perguntas, se a pessoa não entende de matemática, não tem um DRE, assim, não precisa ser um expert no assunto, né? Às vezes o bom senso e a própria matemática simples no fluxo de caixa você vê, mas um DRE te ajuda a apontar isso. Aí, aproveitando, indo para um tema dentro dessa área, né, olhando já a gestão de um micro pequeno negócio, pode ser serviço de produto. Hoje em dia tem um futuro incerto e tem as pessoas que têm as despesas fixas. Você até comentou do cara que tinha 70% do faturamento dele na folha. Como é que você vê, ou qual dica você daria, né, a gente falou disso outro dia também, como que eu transfiro essas despesas fixas que você começa o mês já, pegando aquele teu exemplo, com 70% das suas despesas comprometidas, né, com o faturamento caindo, ou seja, os 70 pode virar 80, 90, 110. Como é que você consegue, qual dica você daria para os teus clientes, o que você tem visto, de transformar essas despesas fixas em variáveis, para o cara conseguir surfar esse momento, atravessar essa arrebentação com a cabecinha para fora, para estar vivo, né? Então, assim, vou repetindo a pergunta só para ver se não sei se eu consegui explicar direitinho. As despesas fixas, elas estão ali. Como é que eu transformo nesse momento elas em variáveis para passar esse momento? Que dica você daria nesse sentido, Márcio? Legal. Ou exemplos que você tenha vivido com os teus clientes, com os teus parceiros que você tem visto no mercado. Legal. Olha, a Blue Numbers, a minha empresa Blue Numbers, ela já começou quase que 100% variável. Olha que coisa. Mas por que isso? Porque eu tive uma experiência antes da minha consultoria, eu tive uma experiência como financeiro de uma outra consultoria. E eu ficava, não era minha, mas eu ficava sem dormir, porque os caras alocavam os consultores em projetos, e aí quando acabavam os projetos, essa turma voltava para dentro da empresa e eles pagavam salários, e pagavam aluguel, e pagavam tudo. Quer dizer, tendo ou não. Então, assim, das duas uma, ou você tem caixa para aguentar isso, até vender próximo projeto, sim, ou sim. demite, ou demitia mesmo. Então, além do cara ir para a rua, o que era péssimo, você ainda tinha um gasto de rescisão que era péssimo também. Então, cara, isso já foi me alertando para várias coisas. Quando eu comecei a Blue Numbers há 18 anos atrás, eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero pagar melhor do que esses caras pagam os consultores. E eu pago hoje melhor do que esses caras pagavam os consultores. Né? Alguns consultores... Mas no variável. No variável. E os consultores vêm com
com sangue no olho, com faca nos dentes. Os caras querem projeto, me dá mais projeto que eu quero ganhar mais. Lá não, os caras tinham um projetinho, o cara não me dá mais nada, porque eu estou super atolado, porque o cara estava feliz ou não, mas ele estava com salário fixo. Então, assim, eu já vim com essa ideia de trazer consultores sêniores para que eles vão para os projetos e ganhem por quanto mais projeto pegar. E cada consultor tem ali seus 6, 8, 10 clientes. Então, isso já foi ótimo. Mas isso quando você começou, né? Ou seja, você já teve esse pensamento na construção, na ideação do projeto, né? Ou seja, você já nasceu leve, vamos dizer assim. Mas assim, eu ainda fiz algumas besteiras no meio do caminho, que era ter escritório. Cara, quero ter um escritório e um lugar, enfim, tinha uma casa bonita. Então, assim, com lareira na sala de reunião. Cara, tinha o aluguel, tinha IPTU, tinha faxineira, tinha secretária, cara, era um custo fixo que eu comecei a ver que, cara, não era isso. A minha ideia de um negócio variável não era isso. Cara, joguei tudo para fora, devolvi a casa e fui para um coworking. E, cara, é isso. Um coworking onde um pacote me atende perfeitamente, onde eu vou lá e uso sala de reunião a hora que eu quero. Sem esses custos fixos todos. Isso dá para fazer hoje, né? Uma empresa... Cara, 1/5 do custo fixo. Eu gastava 8 mil com uma casa, gasto 1.700 hoje. Cara, e aí, minha despesa fixa veio para baixo. Eu tenho um gasto de marketing onde eu gasto onde eu preciso nas campanhas. Eu tenho uma assistente financeira onde ela não é fixa. Cara, minha empresa não tem assistente financeira, é variável. Eu contrato ela por hora para ela fazer o que eu preciso, de mandar boletos, de fazer as cobranças e cobrar inadimplência. Cara, é variável. E quanto mais eu uso, mais eu pago. Se eu uso menos, eu menos pago. Então, assim, eu tenho hoje os gastos da minha empresa quase que todos variáveis. Então, assim, eu não tenho essa angústia de pandemia, essa angústia de crise. Mas isso a gente começou a enxergar também em outros vários segmentos, né? Eu tenho uma loja, o meu vizinho tem uma loja, ou tem uma loja, cara, a gente podia ter tudo num único espaço com uma vendedora vendendo as 3 marcas. Eu tenho uma cervejaria, várias pequenas cervejarias. Eu preciso comprar 500 mil de aparelho, de panela para fazer cerveja? Ou eu posso usar uma indústria cervejeira, onde já tem um mestre cervejeiro, onde eu só tenho a minha receita e meu rótulo, e o cara faz lá, produz tudo, envasa, me entrega já a cerveja envasada com meu rótulo e bonitinho. Eu preciso ter um espaço desse, uma indústria dessa? Então, assim, todos os negócios, se a gente for olhar, a gente pode terceirizar um monte de coisa. E passar para variável, né? Isso tá para fazer no meio do caminho, né? Porque tá todo mundo com voo em voo. Você pegando o teu exemplo, outros que a gente estava conversando aqui. Não é porque você começou assim leve que você não possa adaptar hoje. Está todo mundo se transformando, né? Eu acho que eu acho que até pegando esse ponto, um outro ponto interessante é o seguinte: além de caminhar leve, você transferir o fixo para o variável, e tem muita opção, terceirizando, pay-per-use, pagando por hora, ou compartilhando com alguém, né? Que eu acho que muitas empresas têm feito isso, vamos compartilhar a tal custo, né? Agora, dentro de como é que você consegue ser mais produtivo, como é que você consegue trabalhar a tua capacidade produtiva ociosa dentro disso, né? Então, ele tem um pouco a ver com esse negócio de você terceirizar, mas vamos pegar um exemplo, não sei, vamos pegar de alguém que esteja aqui no grupo, vamos pegar dessas pessoas que entraram, que tem algum business, que a gente possa entrar com um exemplo real e ver como que ele pode trabalhar uma capacidade ociosa, né? Para a gente jogar na roda aqui alguma coisa legal. Vamos pegar algum business. Capacidade ociosa, ela pode servir... tanto faz eu mandar minha produção para alguém, ou eu ter uma cozinha, por exemplo, uma confeitaria, né? Tem gente aqui de confeitaria. Eu tenho uma confeitaria que daria para produzir, sei lá, 1.000 unidades por mês, 1.000 unidades por dia, 1.000 unidades por dia, 1.000 bolos, 1.000 cupcakes, 1.000 doces, 1.000 salgados, 1.000, né? E aí, o que acontece? Estou produzindo 300. Então, eu tenho capacidade. Eu poderia fazer um movimento de mandar alguém produzir para mim e não ter mais dessa cozinha. Ou Perfeito. Eu tenho a cozinha, tenho a equipe treinada, tenho tudo bonitinho. Então, assim, por que não buscar no mercado pessoas que não querem ou não podem investir agora numa cozinha industrial, numa confeitaria, e eu pego essa produção para eles? Cara, eu tenho mão de obra ociosa. Poderia produzir 1.000, estou produzindo 300. Então, por que não produzir para outros? Com a marca deles também, não precisa ser a minha marca, posso produzir com a marca deles. Mas aí ocupa meu espaço, ocupa meu
meu forno, ocupa minha mão de obra, ok, e está tudo bem também, eu também estou ganhando, está trazendo margem para o meu negócio. Então, essa questão de ociosidade, primeiro eu preciso conhecer, né? Eu tenho ociosidade, Perfeito. qual a capacidade produtiva que de fato eu tenho? Porque primeiro eu preciso conhecer isso, a hora que eu conheço qual é a minha capacidade, aí ou eu vou buscar para alguém fazer isso por mim, ou eu vou buscar clientes que queiram fazer dentro da minha ociosidade. E está tudo bem. Eu adoro essa palavra ociosidade. Eu adoro. Ociosidade, as pessoas odeiam. Nossa, ocioso, parece vagabundo, parece que está, né, sobrando. Não, eu adoro essa palavra. Se tem ociosidade, significa que você ainda pode crescer com a tua despesa. Né? A mesma despesa. Não, e é interessante você falou, porque acho que olhar a luz no final do túnel pode estar dentro de casa mesmo, né? Você pode estar ocioso e reclamando da vida. Cara, compartilha esse negócio, produz para alguém ou produz fora. Né? Eu acho que agora realmente a gente tem que estar antenado, né? Aproveitando que o momento tem tanta coisa acontecendo, está todo mundo apertando o cinto. Poxa, pega alguém do network, né? Você está falando de confeitaria, deve ter outros confeiteiros com problemas similares, né? Pegando esse exemplo real. Confeiteiros e gráficas e lojas cara, e tudo, né? Qualquer negócio, olhar, deve ter gente ociosa, né? Mas é isso. A Maria está falando, tem ociosidade e desperdício. Aí então exatamente baixar a lupa em tudo. Aonde tem desperdício é tentar minimizar o desperdício. Você sabe, Maria, que eu fiz muitos anos atrás já, uma consultoria que eu amava. Eu ia para Belo Horizonte cada 15 dias, passava o dia, pegava o primeiro voo do dia, voltava no último. Amava mesmo, amava. Fiz 3 anos dessa consultoria num restaurante japonês. E os caras lá falavam assim, olha, Márcio, tem muito desperdício. O cara pegava ali o rabo que ele cortava e a cabeça, ali perto da cabeça, se olhar mesmo, ainda tinha um pouquinho de peixe, de carne, né? De carninha. O cara ia lá com uma colherinha raspar para tirar. Olha. E o salmão que sobrava da tarde para a noite, ou da noite para o dia seguinte, ele fala, Márcio, já não dá para fazer assim, porque já não tem mais fresco, enfim, mas não tem mais aquela cor bonita do salmão tão fresco, né? Então o que a gente faz? Cara, bate aquilo e faz almôndega de salmão no dia seguinte. Cara, almôndega de salmão é legal pra caramba. E aí não tem desperdício, cara. O desperdício reduzia ao máximo. E é um produto nobre, né? Você vai vender uma almôndega de salmão, custa mais caro que uma almôndega de frango ou de carne. Valoriza, ninguém precisa saber que é o salmãozinho que você raspou ali. Na cozinha tem aquela máxima, né? Nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Né? De produto fresco, claro, mas você tem que... O pessoal brinca, né? Quando você mata o boi, que você só não aproveita o berro dele ainda. Porque você, acho que é um bom exemplo, você aproveita do chifre, a pele, tudo, né? As entranhas, eu acho que o conceito é o mesmo. Então faz o benchmark. Olha, eu já ouvi falar de um monte de coisa, né? De desperdício. Eu já ouvi falar daquele chocolate que a gente gosta tanto, que é o Serenata de Amor, não é? Aquela bolinha crocante que dentro tem uma mistureba geral. Eu já ouvi falar que aquilo foi uma ideia para conter desperdício, né? Pegava um monte de sobra de chocolate, batia, saía aquela gororoba e virou uma coisa deliciosa. Eu já ouvi da Casa do Pão de Queijo que os pães de queijo de um dia seguinte, do dia para o dia seguinte, ficavam velhos. Eles resolveram abrir, fazer um sanduichinho, botar um tomatinho, virou um sanduíche. Cara, e vende com valor agregado ainda maior, né? Então, assim, e assim vai. Desperdício. E assim vamos. Uma coisa que o Matheus comentou também lá em cima era de que, cara, isso aí vem da escola, né? A gente tem medo da matemática. Eu vou dizer, eu tive medo de matemática, eu nunca fui bom aluno de matemática na escola. Olha, com essa cara de óculos, eu fugia de matemática. Aí teve um campeonato que o professor falou, olha, cara, vamos 5 melhores participar de uma Olimpíada de Matemática. Eu devia ter uns 14 anos. Eu falei, cara, tô fora, não sou entre os 5, mas nem talvez entre os 10. E surpresa, eu fui o 5º melhor colocado e o professor ficou, nossa, você, Márcio? Sim, eu. Então, assim, olha o estímulo que eu já tinha desde o começo. E aí, eu fui para a faculdade, e na faculdade eu odiava matemática, não sabia para que servia a matemática. Potência. No fim eu fugia, eu fui fazer marketing, administração com foco em marketing. Virei financeiro depois, porque o destino foi cruel comigo e aí eu virei um financeiro. E aí fui me especializar, mas é isso, a gente não tem estímulo nenhum desde o tempo da escola. E aí é a matéria chata, é a matéria chata, né? É a matéria chata, é o professor carrasco. E aí o empresário vai abrir a sua empresa
Cara, a última coisa que ele quer ver, olhar é número. Ele gosta de vender, ele gosta de entrar na cozinha e preparar o melhor bolo, a melhor cerveja. Então, assim, cara, me deixa fora dos números. E é onde arrebenta uma empresa, né? Não, eu acho que é bem interessante isso. E é importante lembrar, né, Márcio, que muitos dos pequenos e microempresários, eles não são empresários até por vocação, muitos são, mas alguns acabaram virando por necessidade. Então, quando a pessoa vira necessidade, acho que sempre tem a demanda, mas quando é por necessidade especificamente, fica muita lacuna aberta, falta de preparo, ou não tem tal ferramenta, ou não sabe como fazer, né? Acho que aí, até pegando um gancho um pouquinho, assim, de uma forma prática, e aí, eu virei empresário ou empresária por necessidade. Eu não tenho esse preparo, não tenho esse gabarito, nunca empreendi na minha vida. Onde que eu busco esse tipo de informação, né? Como é que eu pego essas ferramentas que vocês estão comentando aqui, de fluxo de caixa, de DRE? Isso para mim parece chinês, né? Onde que eu busco isso? Acho que aí uma dica bem prática, né, Márcio? Acho que às vezes as pessoas não têm nem tempo, nem orçamento para fazer uma consultoria, ou mesmo fazer uma mentoria. Acho que não tem problema, acho que tem um monte de informação, conversa com alguém que queira teu bem, que entenda. Eu acho que o fato de você ter humildade, falar, eu preciso buscar essa informação com alguém que já passou por isso, né? Seja um ex-chefe, um sócio, um familiar, um amigo, não tem problema, acho que a gente chama até isso de mentoria ou consultoria informal, né, que não te custa nada, às vezes você fica sem graça de querer abrir algum detalhe, alguma fraqueza sua, quando você fica com esse medo, busca algum profissional. E hoje tem, acho que para todos os bolsos e gostos, né, Márcio? Mas qual que é a tua opinião nessa de buscar realmente... eu sei que você tem consultoria, a gente tem mentoria, mas eu acho que, independente da consultoria e da mentoria, como que a pessoa busca essa informação? Faz sentido isso de abrir o coração e conversar com alguém? Como é que você enxerga isso? Maravilha. Bom, Pamela, boa noite. Maurão também entrou agora. Todos bem-vindos, todos muito bem-vindos. Muito bom. Olha, é o seguinte. Primeiro precisa separar o que é o joio do trigo, né? Tem muito lixo, sendo muito sincero, Sim. Tem muito lixo. Sim. Sim. Nosso principal concorrente no mercado de finanças, ele fala descaradamente que esquece, não olha para DRE, só olha para fluxo de caixa. Cara, o cara está ajudando a matar mais rápido a empresa. Então, assim, tem muita gente falando besteira, muita gente. Agora, tem muita informação útil. Então, assim, precisa separar o que é bom, o que é qualidade e o que é tranqueira. Eu não cobro de ninguém aqui para acessar meus vídeos no YouTube. De ninguém. Eu não cobro de ninguém para me escutar numa live ou acessar meus vídeos no Instagram. Então, assim, tem muita informação gratuita, é fato. E como o Márcio, e como o Luiz, como a E2, tem muita informação importante, informação boa, e que as pessoas não precisam pagar para ter a informação, né? Então, assim, ainda que de graça, é saber separar Sim. o que é bom e o que não é bom, né? Ainda que de graça, é tentar adaptar o que o Márcio e o Luiz falam ou outros falam para aquilo que eu consigo fazer no meu negócio, para que eu consiga, de fato, não falar, vou tentar fazer tudo e fazer mal feito, ou vou botar tudo em prática e não sair nada e não saber nem para onde olhar. Sim. Então, assim, o que eu consigo fazer? Primeiro, quem eu vou seguir? Escolhe alguém para seguir. Justo. Escuta, vê se faz sentido, vê se entende. Tem gente que fala difícil e não consigo entender o que ele fala. Tem gente que fala fácil, então é mais fácil. Eu acho que o melhor Sim. caminho é você se identificar, assim. Eu fui fazer um curso de marketing digital. Fiz um curso de um dia inteiro. Cara, o cara falava tão difícil que a hora que acabou o curso, eu não sou tão imbecil assim, eu acho. Ainda sou formado em marketing. Tudo bem que já faz tempo que eu tinha redes sociais. Você não entendeu nada. Mas, cara, Quarta vida. Legal, acabei o dia. O que eu vou botar em prática? Nada, não consigo fazer nada do que eles caras falaram. Vou ter que contratar alguém para fazer. Tá tudo bem. Pelo menos agora eu já sei o que existe e eu tenho que ir atrás de alguém. Mas é um pouco disso. Justo. Né? Agora, tentar pelo menos entender o que a pessoa está falando e ver o que de fato você consegue botar em prática ou não. Acho que esse é o primeiro passo. E isso, tem informação gratuita, né? Tem informação gratuita. Sim. Tem que saber filtrar isso. Eu queria até aproveitar, mas que a gente está falando, que a gente está falando de redução de custo, etc. Eu queria aproveitar aqui para as pessoas que estão na nossa live, quem quiser, vou sortear, não, vou oferecer para as pessoas que estão prestigiando
um portal de benefícios por 3 meses gratuitamente para todo mundo que estiver aqui. É um portal com 500 empresas de produtos e serviços, oferecendo um monte de coisa bacana para o micro e para o pequeno empresário, 3 meses com descontos super relevantes. Então, se puderem anotar o e-mail, é suporte@e2mentoria.com.br. É só mandar o nome e o CPF, que a gente depois manda um cadastro para quem estiver participando da live, ganha 3 meses aí para poder, eu coloquei acho que no título da nossa chamada, que ia ter esse brinde, vamos oferecer para todo mundo que mandar e-mail, a gente oferece, aí a gente cadastra no portal de benefícios. Não quis te cortar, Márcio, desculpa, era só que a gente está falando de custo, né? Acho que reduzir custo faz bem e é bem-vindo a qualquer momento, né? Não, e eu vou até aproveitar também, convidar todo mundo a acessar o meu canal, Márcio Yavelberg, no YouTube, que tem essas gravações, tem essas aulas aí de meia hora de finanças, de 20 minutos de finanças, explicando esses 5 relatórios que tem que ter, explicando o que é custo fixo e variável. Márcio, você falou de fixo e variável, não sei nem o que é isso. Lá explica. Então, acessem, se cadastrem, se inscrevam. E 2 vezes por semana, segunda e quinta, eu estou postando vídeos. Comecei agora, enfim. Então, deem uma prestigiada que vai ser legal. É isso, Luiz. Muito bom. Então, assim, eu acho que assim, como sacada, né? Eu acho que a gente está falando de... peraí que veio aí o Pedro. Falando de preços, como precificar equipamentos sem usar markup. Temos muitas variáveis e muitas são estimadas como horas, etc. Tudo isso entra no cálculo, Pedro. Na verdade, assim, no markup, o markup, na verdade, ele é cego, né? O markup, ele é cego. Então, o que é o cego? Você fala que você multiplica por 1,50, é como se lá dentro do 1,50 tivesse todos os custos. Então, tem que levantar quais são esses custos. Quanto custa o equipamento, quanto custa a mão de obra, quanto que é o percentual de comissão, qual é o percentual de imposto. E aí a gente pega, existe uma fórmula, depois se quiser me mandar no direct, também pode me mandar, @MárcioYavelberg, manda um direct, me segue aí no Instagram, e aí eu te mando uma fórmula da precificação. E não é segredo, Márcio, você vai entregar ouro. Não tem problema. Melhor que eu entregue ouro do que você ir buscar essa fórmula errada na internet e pior ainda, porque vai ter de graça, mas errado. Então, me manda que eu mando qual é a fórmula se usar, sem problema nenhum. E é legal que você está falando, né? A gente, desculpa te interromper, quando a gente resolve ter um negócio, ser empreendedor, e depois virar empresário, etc., tem algumas coisas que a gente não consegue escapar, né? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de imposto. Então muda de profissão. Porque não tem como a gente empreender, não é uma questão de gostar ou não gostar, é necessidade, né? É ossos do ofício. Você tem que entender um pouquinho de imposto. Obviamente não precisa ser um expert no assunto, não precisa ser um doutor, um PhD, mas você tem que saber o mínimo de imposto direto, indireto, qual que é o reflexo na precificação, como você está falando, né? Esse produto, ele vai ter substituição tributária ou não? Claro que você tem um contador que pode auxiliar, tem Márcio, tem um monte de gente que você possa conversar. Mas eu acho que é de bom grado ter um conhecimento mínimo sobre isso, né? Eu acho que eu só estou vendendo um peixe de matemática, na verdade não é nem vendendo, é alertando para uma necessidade. Né? Eu já ouvi muita gente, como você falou, que gosta de fazer marketing, relacionamento, mas não se atenta ao custo do produto, a entender um relatóriozinho básico, que imposto que é, isso aqui tem imposto, não tem, qual que é a carga tributária, né? Eu acho que essa, mais uma vez, pode ser a sobrevivência, você pode lançar um produto que é inviável. Né? É isso. Você estava comentando de um cliente que você tem, que eu conheço também. A pessoa agia com emoção, coração, e não via que os produtos menos rentáveis eram o que ele estava dando mais destaque. E os mais rentáveis tinham menos destaque porque, sei lá, não é legal vender esse produto, esse serviço. Então, agora é hora de trabalhar um pouco com menos emoção e mais razão com todas essas ferramentas. Né? Márcio, a gente está batendo quase 1 hora aqui, o papo está super gostoso por mim. Eu ficava com você mais um tempão. A gente tem que encerrar, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho, né? Vamos falar de novo, só para oferecer para as pessoas novas que entraram aqui na nossa live, não é nem do sorteio, né? Do oferecimento gratuito aí do portal de benefícios. Eu vou falar rapidamente para não ser cansativo, suporte@e2mentoria.com.br. É só mandar o nome completo, o CPF, que ganha aí de graça essa assinatura desse portal. Quer fazer uma consideração final, Márcio, responder alguma última pergunta para a gente fechar? Não, queria agradecer demais, acho que foi bem legal.
E a gente pode marcar várias outras. Eu acho que é legal Vamos sempre sim. trocar ideias, enfim. E dizer para toda a turma que não dá para a gente saber tudo, né? Se a gente quiser saber tudo e fazer tudo, vai fazer tudo mal feito, que é o que a gente mais encontra aí. Alguém que quer fazer tudo e faz tudo mal feito. Então, se você é bom em vendas, foca em vendas e vende muito. Se você é bom em gestão de equipe, faz essa gestão da melhor maneira possível. Mas se você não é bom em finanças, busca ajuda. Se você precisa de alguma ajuda, tem a E2 Mentoria, tem a Blue Numbers, né? E2 com mentoria, tem a Blue Numbers com consultoria. Cara, a gente só atende pequena e média empresa. Então, assim, a gente está acostumado a fazer projetos que caibam no bolso das pequenas empresas, do pequeno empresário, mas dá para se desenvolver, é só querer. Né? É só querer. O empresário consegue se desenvolver, é só querer. É buscar informação gratuita, é buscar ajuda, mesmo que seja paga, mas, assim, precisa querer. É isso. Ótimo. Agradeço todo mundo que ficou até agora. Lembrando, né, Luiz, que vai ficar lá na E2, no Instagram da E2 Mentoria. E no YouTube também, a partir de amanhã. Perfeito. Gravado. E que eu também vou pegar uns trechos aí para a gente poder divulgar para essa turma toda aí. Sempre, conteúdo é sempre muito importante, bom. Né? Tá, muito obrigado para todo mundo. Um obrigado especial, um abraço para você, Márcio. Abração também. Obrigado para todos. Ótima noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Tchau, Márcio. Um abraço para você. Abração. Tchau, tchau. Tchau.